Olá, meus irmãos, é um grande prazer mais uma vez estar aqui e nós vamos falar hoje sobre uma das mensagens de Fátima, que é no que ela diz que a Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. E como eu falei no outro vídeo, esses erros se trata da ideologia comunista, né? É um assunto muito polêmico, né, que fala um pouco de política, né, a questão de ideias políticas, e para não dizer que é coisa da minha cabeça ou é invenção minha, eu peguei aqui um texto, certo, do site do Padre Paulo Ricardo, aonde eu vou ler, né, uma parte do texto e comentando por cima desse texto. Para quê? Para que não diga que é opinião minha sobre a doutrina da igreja ou sobre questões ideológicas e políticas, né? O objetivo aqui é a verdade, acima de tudo é a verdade, e repassar aqui o que a igreja ensina e sempre ensinou, né? Então, eu vou deixar o link dessa matéria do site do Padre Paulo Ricardo na descrição do vídeo, para que quem não concordar com o que eu estou dizendo aqui possa ir lá nesse link, ler o texto do Padre Paulo Ricardo, que eu creio que qualquer católico que tenha um bom senso, né, não vai discordar do Padre Paulo Ricardo, né, porque, na minha opinião, é o padre mais intelectual do Brasil e que conhece a doutrina católica e obedece à doutrina católica como nenhum outro, né? Então, vamos lá. 100 anos atrás, em um pequeno povoado português chamado Fátima, Nossa Senhora apareceu a 3 pequenos pastorinhos para lhes deixar uma mensagem sobre o futuro da humanidade. A Mãe de Deus falou sobre acontecimentos terríveis que cairiam sobre o mundo caso os homens não se convertessem e passassem a ofender a Deus e não parassem de ofender a Deus. Fatalmente, outra guerra mundial aconteceu, como havia predito a Virgem Santíssima. Mas de todos os segredos revelados a Francisco, Jacinta e Lúcia, um especial ainda desperta interesse, seja pelos envolvidos no caso, seja pelas suas consequências para a civilização. O pedido de consagração da Rússia para que ela não espalhasse os seus erros pelo mundo. Então, essa mensagem aí que foi dado a Lúcia, Francisco e Jacinta, né? Ela, quando a gente vai estudar a história de 1917 para cá, que foi quando eclodiu tanto a Primeira Guerra como a Revolução Russa. Então a gente vê que a mensagem de Fátima, quando a gente entende o movimento e a evolução do movimento comunista, a gente vê que essa mensagem é mais atual do que nunca, né? Não é velha, apesar de ter mais de 100 anos. Não resta dúvida que a Virgem Maria aludia essa mensagem ao comunismo, quando falava dos erros da Rússia. De fato, essa ideologia maligna, contra o qual o magistério da Igreja se manifestou inúmeras vezes, foi responsável por massacres sangrentos ao longo de todo o século XX. Lenin e Stalin e seus sucessores foram verdadeiros carniceiros que espalhavam o terror por todo o leste europeu e outras regiões do planeta, onde conseguiam seus aliados. Então, como eclodiu em 1917, mas os planos comunistas já haviam sendo colocados em prática e sendo estudados desde o final do século XIX, né? É tanto que desde o Papa Leão XIII e todos os papas subsequentes até o Papa Francisco, né, todos eles condenaram o comunismo. E o católico que adere a esse tipo de ideologia ou movimento, né, que já meio que já não se pode mais chamar o comunismo de ideologia, porque ele tomou uma forma tão grande,
né? E ele vai se mutando, ele é um movimento. A cada dia que passa ele toma uma forma diferente, mas continua sendo comunismo, né? Então, a igreja desde o Papa Leão XIII, desde a virada do século XIX para o século XX, todos os papas condenaram essa mentalidade, essa ideologia, né? Nossa Senhora, onde conseguiram, para prevenir o Brasil contra esse mal, Nossa Senhora apareceu em 1937 a algumas meninas do sertão Pernambuco, em Pesqueira, pedindo-lhes oração e penitência pelo país, pelo Brasil, a fim de que nas terras de Santa Cruz, que o nome do Brasil era Terra de Santa Cruz, antes de receber o nome do Brasil, não entrasse o urso soviético, que o símbolo da União Soviética é um urso, né? Então aqui no Brasil Nossa Senhora também apareceu e trazendo a mesma mensagem. Se não fizer oração e penitência, se não se consagrar ao Imaculado Coração de Maria, os erros da Rússia vai se espalhar pelo mundo. A ingenuidade e a formação de alguns tantos, porém, fazem com que o comunismo seja visto, ainda hoje, como algo aparentemente inocente, e não uma ideologia intrinsecamente má, como sempre ensinaram todos os papas. Não importa que os regimes socialistas tenham destruído todas as nações por onde passaram. Não importa que os políticos socialistas tenham aparelhado as instituições e acumulado fortuna às custas dos pagadores de impostos. Então, a propaganda comunista é muito linda. Nós vamos lutar pelos pobres, nós vamos lutar pelo homem do campo, nós vamos lutar pelas mulheres para ter direitos iguais, nós vamos lutar pelos homossexuais, nós vamos lutar pelo negro ou qualquer outra dessas minorias, né, que eles tomam para si todos os direitos, os legados, dizendo que é o protetor daquelas minorias, seja do pobre, do LGBT, do negro, enfim. Mas em todo canto, sem exceção, onde o comunismo foi implantado, só teve 3 coisas: morticínio, corrupção, que é enriquecimento próprio, e fome e pobreza. Teve essas 3 coisas sem exceção. A propaganda é linda, né? Então, a propaganda era essa: cai a União Soviética, aí o mundo vê o que foi que aconteceu ali. Por baixo, 40 milhões de mortes. Campos de concentração para prender religiosos, para prender qualquer um que se manifestasse contra aqueles ideais e para prender também homossexuais, né? Arquipélago, por exemplo, um livro muito bom, que é esse que eu tenho aqui, né? O Arquipélago Gulag, né? É grande. Ele conta a história do Alexander Solzhenitsyn, onde ele foi preso, ficou durante 20 anos preso num campo de concentração da União Soviética por Joseph Stalin, né? Então, todo canto que o comunismo passou aconteceu a mesma coisa. Lenin, Stalin, Pol Pot no Camboja, Mao Tse Tung na China, Fidel Castro em Cuba, e agora a gente vê aqui nosso vizinho, a Venezuela, acontecendo a mesma coisa. A propaganda é linda, é pelo bem do pobre, é pelo bem do produtor rural, é pelo bem dos homossexuais, mas o que a gente vê é isso, né? Um adendo: todos esses países, a religião cristã foi perseguida e proibida. Cedo ou tarde se torna crime ser cristão, porque a ideologia comunista, ela é ateia. Ela não admite o transcendente, ela só admite o imanente, né? Então a estrutura, a ideologia comunista, ela só liga para a economia, né? Que é a estrutura. Tudo é interesse pelo dinheiro, pelo financeiro,
pelas classes sociais. É o opressor e o oprimido, aquela velha história, né? Onde tudo é interesse. Então, quando eles dizem que a hierarquia da Igreja Católica é um sistema de opressão, então o Papa oprime os bispos oprimem os padres e os padres oprimem o povo, né? É tanto que ao longo dos séculos se matou milhares de cristãos, inclusive o comunismo matou milhares de cristãos. Inclusive hoje, por exemplo, na Coreia do Norte, na China, é crime ser cristão, né? Se você não professar a fé no partido, você é criminoso, você é tido como um subversivo, né? Então, lá na China, por exemplo, em vez de você ter um quadro de Nossa Senhora e de Jesus, você tem que ter um quadro de Mao Tse Tung e de Xi Jinping. Na Coreia do Norte, a mesma coisa. Você tem que ter um quadro lá do Kim Jong-un e do Kim Jong alguma coisa lá, né? Então é uma adoração ao partido. Nada pode estar entre você e o partido. O partido ali é uma espécie de Deus, de divindade, né? Não admite. Continuando aqui o texto. Ora, a ideologia comunista tem como uma ótima propaganda para conquistar as almas mais inocentes. A sua inteligência se faz particular amigo da infância. Esse texto aqui, ó, abre aspas. Se faz particular amigo da infância e procura aliciá-la. Abraça todas as ideias e condições, abraça todas as idades e condições para formar o homem socialista, que há de construir mais tarde a sociedade humana, plasmada pelo ideal do socialismo. Isso aqui é da encíclica do Papa Pio XI, 40º ano. Se faz particular amigo da infância e procura aliciá-la. E o que é que a gente vê hoje? Esse negócio isso o Papa Leão, o Papa Pio XI, escreveu há décadas atrás, mas o que é que a gente vê hoje? Desembocou aonde isso aí? Na ideologia de gênero, ao ponto que a criança ela é ensinada, e isso não é teoria é conspiração, pode ver na internet aqui, tem vários vídeos de professores ensinando isso, de que a criança vai olhar para ela mesma e dizer que não é homem, que não é mulher, que o menino não é menino e a menina não é menina. Esse ideal aí, se você for atrás das raízes do problema, são os idealizadores do comunismo que pensam assim. Por quê? Porque eles querem destruir a base da sociedade. O que é a base da sociedade? É a família. Destruindo a família, você destrói todas as outras estruturas, porque eles dizem que tanto a família como a igreja são estruturas de opressão. O pai oprime a esposa, né? O marido oprime a esposa e o pai e a mãe oprimem os filhos na cabeça deles, né? Então eles têm que destruir essa estrutura para avançar no projeto de poder deles, né? Então, tudo o que... Porque para o comunismo não existe verdade, entendeu? Não existe verdade, a verdade tal como ela é. O que existe, como eu falei, é interesse, né? Então, por exemplo, não importa para eles se o homem é homem ou se a mulher é mulher. O que importa é trazer ali um choque para que essas realidades não sejam mais realidades, para que eles possam alcançar o objetivo deles. Por exemplo, aqui no Brasil, a mentalidade comunista, socialista, protege os homossexuais, segundo eles, né? Protege o movimento LGBT. Mas aonde o comunismo foi instaurado por completo, os homossexuais foram perseguidos, escravizados
executados ou colocados em campos de concentração, como conta aqui no Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, né? Aconteceu isso na Rússia, aconteceu isso na Armênia, aconteceu isso em Cuba, né? Por exemplo, Fidel Castro mandava Che Guevara fuzilar centenas de milhares de homossexuais no paredão, né? Mandava-lhe Che Guevara, que era o braço direito dele, e mandava todos os outros soldados a fuzilarem homossexuais, né? Então, por exemplo, na Rússia, até hoje é proibido você se manifestar como homossexual, né? Vladimir Putin decretou há poucos dias que família é só entre homem e mulher. E Vladimir Putin ele é comunista, ele é um dos chefes do partido comunista, né? Então lá eles não querem isso depois que a ideologia já está instaurada. Mas aonde ainda não está, principalmente aqui no Brasil, onde é um país muito cristão, então eles têm que acabar com a igreja, têm que acabar com a família, que é para abrir espaço para essa ideologia entrar. Entendeu? Então, continuando aqui o texto. Trata-se daquilo a que usualmente chamamos de marxismo cultural, pelo qual os comunistas aplicam as consciências, aliciam as consciências, deformando-as e corrompendo nela os princípios do direito natural. Eis o grande perigo dos erros da Rússia, como bem alertou Nossa Senhora aos 3 pastorinhos de Fátima e às crianças de Pesqueira, que é aqui no Nordeste. Não é preciso uma revolução armada quando já se tem um povo anestesiado pela mentira ideológica. Juntando isso aqui com a mensagem da Nossa Senhora de Fátima, aqui do Brasil, de Pesqueira, ela diz que no Brasil iria ter 3 tentativas de tomada de poder comunista. E realmente já houve 2, se nós formos estudar a história, que foi a intentona comunista por volta de 1930 e depois o que culminou ali no chamado golpe militar em 1964. Uma coisa que nós não aprendemos na escola de forma alguma, que é justamente porque está imbuída dessa ideologia, as escolas, é que em 1964 os militares tomaram o poder aqui no Brasil, mas eles não tomaram o poder porque simplesmente eles quiseram. Porque antes deles tomarem o poder, o povo, né, fez a marcha com Jesus da família pelo Brasil, pela liberdade, aonde se juntou ali a Fundação Roberto Marinho, a Igreja Católica, a Organização dos Advogados do Brasil e o povo, né? E foram para as ruas pedindo uma atitude das Forças Armadas que impedissem do comunismo entrar aqui no país, porque o presidente que estava na época, ele fugiu com medo, fugiu para o Paraguai ou foi para o Uruguai, não me recordo agora. E após 5 dias o Congresso decretou a cadeira do presidente vacante, né? Então a cadeira estava vaga. E só 9 dias depois foi que o exército tomou a cadeira do presidente. Então nem se pode chamar de golpe, né? Porque a cadeira estava vaga, né? E numa eminência de um controle ditatorial, as Forças Armadas, segundo a nossa Constituição, pode sim tomar as providências cabíveis, né? E com essa parte aqui, ó, não é preciso uma revolução armada, porque na época tinha uma revolução armada, né? Tanto que teve a questão das torturas e tal, dos militares e tudo, né? Não é preciso uma revolução armada quando já se tem um povo anestesiado pela mentira ideológica. Então, nesse tempo em que o exército brasileiro estava combatendo a luta armada, né,
por trás disso, porque o marxista, o comunista, ele sempre batalha em duas frentes ao mesmo tempo. Então, enquanto tinha um grupo fazendo luta armada, tinha outro grupo tomando os jornais, as escolas, os teatros, as universidades, até as creches, as redações de jornais, o cinema também. Então, toda a base, até os seminários da igreja também, que depois a gente vai falar nisso quando a gente for falar da teologia da libertação, que é uma heresia que está dentro da igreja, que foi criada pelos comunistas para destruir a igreja de dentro para fora. Então, os comunistas tentam destruir a igreja tanto de fora para dentro como de dentro para fora. Então, eles, durante da década de 60 até os dias de hoje, eles estão aí, não é teoria da conspiração, pelo amor de Deus, é só estudar um pouco, só estudar aqui vários livros que eu tenho, certo? E no curso do Padre Paulo Ricardo, eu aconselho muito fazer o curso Marxismo Cultural e Teologia da Libertação, você vai ficar por dentro de tudo isso, e foi isso que me libertou. Eu fiz esse curso em 2016, certo? E desde aí a minha cabeça mudou completamente diferente. Tudo que estava na sociedade, que eu achava que estava certo, estava errado. E tudo que eu achava que estava errado, estava certo. Então a minha cabeça, assim, na questão de fé não, mas na questão de como ver a política, de como ver a sociedade, o que é certo, o que é errado. Então, através desse curso que eu fiz do Padre Paulo Ricardo, a minha cabeça assim virou 180 graus, né? E eu pude realmente, como ele diz, contemplar a verdade tal como ela é. Então, o comunismo ele faz isso, ele mascara a verdade. Ele não quer que você tenha contato com a verdade. Então, eles tomaram, enquanto eles estavam na luta armada, eles tomaram ali as escolas, as universidades, o teatro, a base cultural da sociedade, porque tudo começa pela cultura de um país. Se a cultura vai bem, o resto é consequência. A sociedade vai bem, a segurança vai bem, a economia vai bem, a política vai bem também. Então, quando você vai destruindo ali a cultura, então todo o resto vai desmoronando. Então, ao longo de décadas, silenciosamente, eles foram colocando as suas ideias dentro das escolas, das faculdades, das universidades, até o ponto em que a gente chega hoje, de o seu filho ir para a escola e o professor dizer, você que é menina não é obrigada a ser menina. Você que é menino, não é obrigado a você ser menino. Então eles ensinam lá também que, por exemplo, que o casamento homossexual é a coisa mais linda do mundo, mas é contra a lei natural. Ele pergunta lá para o professor, o professor chega na sala de aula e pergunta, você é a favor ou é contra o casamento homossexual? Aí o fulano diz, eu sou contra, porque Deus fez o homem para a mulher e a mulher é para o homem. Aí o professor, machista, homofóbico, como pode você falar uma coisa dessa? Você é medieval, você é retrógrado. Aí pergunta lá para o outro, e você concorda ou não? Aí sim, eu concordo, porque eles têm direito de se amar. E o professor vai e aplaude. Ele é moderno, ele está de acordo com as ideias atuais, não sei o quê. Entendeu? Então, é tudo opinião, é tudo narrativa. Em nenhum momento o professor chegou e perguntou, os homossexuais querem se casar? Os homossexuais todos, Todos querem se casar? Todos querem constituir família? Eles são felizes assim? Porque as estatísticas mostram o contrário. Principalmente aqueles que fazem a cirurgia de mudança de sexo. A maioria se automutila, a maioria faz tratamento psiquiátrico, a maioria
6 em cada 10 que passam pelo procedimento de mudança de sexo cometem o suicídio. Então, em nenhum momento o professor ali quis trazer a verdade, quis trazer um debate, simplesmente opiniões, né? Que é o que o movimento comunista ele está totalmente contra a realidade dos fatos, né? Corroborando isso, para os comunistas, a verdade não existe ontologicamente. O que é ontologicamente é o ser das coisas. Então, como eles só acreditam no superficial, na estrutura, então o ser das coisas, a ontologia, que na filosofia a gente chama, né, que é o interior das coisas, por exemplo, inteligência significa interleges, né, é entender o ser, entender o interior. Então o comunista ele não está interessado nisso. Todo discurso, pensam eles, serve apenas para sustentar uma estrutura de poder, um interesse ideológico. Nessa lógica, a Igreja Católica, por exemplo, é somente mais uma engrenagem da mentalidade burguesa, dizem eles, né? Que precisa ser destruída. Por isso, Antônio Gramsci diz ser necessário esvaziar a Igreja de seu conteúdo espiritual e enchê-la de teorias marxistas. E como é que o marxismo entra na Igreja? Primeiramente nos seminários, né? Onde vai introduzindo ali, através da teologia da libertação, tem até um livro aqui do professor Felipe Aquim, onde vai introduzindo ali no seio da Igreja a relativização do pecado, a relativização dos sacramentos. Para nós católicos, o pão e o vinho, após a consagração, se torna corpo e sangue. Mas aí a mentalidade comunista entra na igreja e diz, não, ali é o pão da partilha, ali é para dizer que todo mundo é igual, ali é para dizer que não tem nenhum maior e um menor, é só uma representação, né? Por exemplo, o milagre dos pães e dos peixes. Não, Jesus não é um milagre, ele não multiplicou os pães e os peixes. Ele simplesmente ensinou às pessoas ali o benefício da partilha, então ele ajudou todo mundo a partilhar, e tudo aí relativiza, esvazia o espiritual, né? Na questão da confissão, né? Existe aí hoje muitos padres, saia do confessionário, corra, se você for contar um pecado para o padre, ele dizer assim, não minha filha, isso não é pecado não fique com a cabeça pesada por causa disso, tire isso do seu coração, corra, que é um padre da teologia da libertação. Então a fé vai sendo esvaziada do seu sentido mais lindo, mais espiritual, de 2000 anos de tradição. Então eles vão esvaziando, vai se relativizando, né? Ao ponto que a gente vê aí muitas atrocidades, né, na nossa igreja, principalmente nos últimos anos. Então a gente tem que estar aí de olhos atentos para saber quem é lobo e para saber quem é pastor, né, e para saber quem é ovelha também. Mas o marxismo não pode resistir à sua própria crítica. Se não existe verdade, qual seria então o interesse por trás do comunismo? Então, já que eles dizem que tudo é interesse e não existe verdade, então qual é o interesse deles? Tá entendendo? Se tudo é interesse, então não só a igreja tem interesse, mas eles também têm, né? Então, senão o mesmo poder opressor que julgam combater, na verdade os comunistas são os excelentes manipuladores das causas para o alto benefício. Ontem eles matavam os homossexuais nos gulags, né? Que é justamente desse livro aqui. Hoje são os mais ferrenhos defensores do orgulho LGBT. Tá vendo? Então a mesma mentalidade que joga dinheiro aqui para as causas LGBT são os mesmos em que em outros países matam, perseguem e trancam em prisões os gays, lésbicas, ou seja, qual dos outros aí.
Ontem eles defendiam os pobres, hoje se refestelam no Tesouro Nacional. Então, onde foi implantado o comunismo, houve pobreza e enriquecimento próprio, corrupção, mais corrupção e mais corrupção. É só olhar aqui para o lado, para a Venezuela, né? E o Brasil está a caminho disso, certo? Porque a estrutura de governo dessa, né, principalmente dos governos passados, daquela que tem a estrelinha, né? Então eles bebem dessa fonte do comunismo. Então tudo que eles fazem é em prol do partido, né, e em benefício próprio, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado. A gente vai se aprofundar mais nesse tema, né? É um assunto muito extenso. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu like. Amém? Muito obrigado. Até a próxima.